Bom dia, estamos hoje no segundo dia do Movimento Inova. Hoje nós temos a palestra Desafie-se e Aprenda com as ferramentas Google Education. Nós temos hoje a Carla Arena e a Samara Brito, falar um pouquinho das nossas palestrantes. A Carla é cofundadora do Amplifica e educadora, coordenou 2 programas do Google Innovator Academy no Brasil e ama estar com a tribo de líderes do GG Brasil. De tecnologias educacionais, facilitação online, projetos de formação de educadores são o seu norte. Além do Amplifica, ela é cofundadora do Nauta. E a Samara Brito, ela é cofundadora do Amplifica e educadora coordenadora de ciências e professora de física no Colégio Marista de Brasília. E é uma eterna estudante, mestre em ensino de física pela UNB e pós-graduada em matemática. Então, com a palavra, professora Carla, professora Samara, bom dia. Bom dia, Ed. Bom dia, Samara. Bom dia você que está aí com a gente cedinho, né, Samara? Já vamos ter muita coisa aí para nos desafiar. E queria dar um super oi para você, educadora que está aqui com a gente. Toda a população aí de São Paulo, né? Os educadores de São Paulo, é uma honra. Samara, e aí? Bom dia! Tudo bem? Como é que você tá nessa madrugada? Porque, Carla, 8 horas da manhã para mim agora é madrugada. Tô brincando, a gente sabe que professor acorda cedo, que seja um dia super amplificado para vocês e a gente está trazendo aqui um monte de coisa diferente, né, isso, Carla? Porque não tem nada que seja parecido com o que você já viu. A ideia é essa e a gente queria dizer que hoje a gente vai trabalhar muito as ferramentas Google for Education. Vamos começar já numa vibe diferente, depois a gente volta para as ferramentas Google for Education. Fica até o final porque você tem presentes, você vai ter aí surpresinhas e vai ter uma jornada incrível. Só que a gente começa, Samara, com Alice no país... Com Alice. Então, peraí que eu já vou compartilhar. Como é que é isso? Peraí que eu já vou compartilhar minha tela aqui agora. É o seguinte, Carlota, a gente está com a Alice. A Alice veio participar da nossa aula hoje. E aí, de cara, a Alice já chegou dizendo que não é no país do remoto, é no país do Outflex, é isso? Outflex, já nós vamos falar mais sobre isso, né, Sams? Mas assim, a ideia é essa. Hoje a gente vai trabalhar essa ideia de como a gente lida com as ferramentas, com todos esses desafios, em um mundo que está totalmente flexível, né? Altamente flexível, Samara. E aí, quero saber de você, que está aí em casa, talvez até, enfim, na própria escola, né? Não sei aí como é que está a sua situação, porque cada um está numa situação diferente. Mas olha só, eu quero saber aí, Ed, você está aí com a gente, dá um alô para a gente para dizer como é que está o pessoal aí, como é que você está se sentindo hoje? Você está, tipo, numa escala de Alices aí, número 1, animado, animada, número 2, curioso, curiosa, por isso você está aqui cedinho, número 3, com medo, ai meu Deus, o que vem por aí? E número 4, tipo, assoberbado, assoberbada, já de manhã cedo. Conta aí para a gente... no chat, conta para a gente aí no aplicativo da secretaria, como é que você está se sentindo? Fala aí para a gente. Ed, se você tiver notícias do pessoal, a gente quer saber como é que está o termômetro aí do pessoal. Olha, Carla, a grande maioria está falando aqui no 2, né? O pessoal está curioso, bastante curioso aqui. Tem um pessoal também que está no 4, assoberbado. Tem gente que colocou 5 também, aí... mais a professora Sandra, a professora Eliette, a professora Cícera, o professor Cícero, a professora Gisele, a Maria está falando aí que está bastante curioso, é o que a gente vai ver hoje aqui nesse então, mais um... ótimo, então quer dizer, está mais a grande parte aí no curioso, isso é ótimo. Então vamos seguir, Samara, para a gente... Peraí, Carlota, antes de eu seguir, eu quero saber que número é o seu. Na escala de Alice, você está... no 1, no 2, no 3, no 4, porque eu sei qual que eu estou. Não, é óbvio que eu estou no 1, né, Samara? É óbvio. E você? Sempre. Eu estou sempre no 4 esses últimos dias, não sei o que está acontecendo. Eu estou que nem os colegas que falaram aí, Ed, que estão no 5. Eu acho que estou numa escala acima aí do 4. Mas essa é a nossa realidade hoje, né? A sala de aula hoje ela é repleta
de coisas diferentes. Mas a gente tem um mantra para isso, não tem, Carlota? É o seguinte, hoje, o que a gente quer falar para você é que vai ter muita coisa, muito conteúdo e tal. Então, assim, confia no processo, respira. A gente queria já te dizer de cara que tudo que você vai ter hoje aqui, você vai depois poder acessar os slides, tutoriais, modelos, tudo que a gente apresentar hoje aqui, o que é nosso é de vocês. Então, confia no processo, a gente vai junto. No final vai ter desafio, né, Samara? Que é quando a gente fica meio, ai meu Deus, será que eu dou conta? Mas você vai dar conta. Então, confia no processo. Vamos lá, Sams. Então, já vou dar uma dica aqui, Carlota. Isso, abre a janela do navegador, vamos abrir outra tela no seu navegador. Se você tiver com duas telas aí, a gente tem trabalhado muito com duas telas aqui, Carla, que é uma tela para assistir a videoaula e a outra no celular para poder fazer o que tiver que fazer. Eu vou abrir também, ó. Estou aqui abrindo também. Abra uma outra aba na sua janela ou vá no seu celular e aí digita esse endereço no navegador, slido.com, e aí ele vai pedir uma chave, um código para entrar. A chave é #SeducSP. Vamos lá, Carlota. É só colocar SeducSP, ó. Eu já coloquei aqui. Eu tenho um QR Code Samara, aqui, ó, pra galera. O que a gente quer fazer? A gente quer perguntar para você, e aí você digita a sua resposta aí, a gente já quer de cara saber o seguinte: qual foi o grande aprendizado que você tirou do ensino remoto? O que você aprendeu de novo? E qual foi esse grande aprendizado? Olha lá, ó, já temos um bom dia aí. A gente quer que você responda isso. Qual foi o seu grande aprendizado no ensino remoto? E aí, coloca aí para gente. Então, Samara, só lembrando, slido.com ou sly.do, tanto faz. Olha aí, precisamos aprender todo dia. Já estou vendo aí. E colocar a hashtag, é só colocar SeducSP que você vai entrar no código. Olha lá, que precisamos aprender todo dia. Estamos esperando aí. Então, qual foi o seu grande aprendizado? E aí, enquanto o pessoal coloca, Samara, eu quero saber você, qual foi o seu grande aprendizado? Nossa, mas você quer um? Olha aí, você quer um só? Você quer um aprendizado só? Não, eu quero assim, tipo, o maior. Fala aí para mim, eu sei que você tem vários. Eu tenho vários, mas eu acho que o meu maior aprendizado é que eu sou capaz de me reinventar todos os dias. Nossa, que é muito conectado o que foi dito aqui, que assim, eu posso muito mais do que eu imaginei que eu era capaz. Apareceu aqui na tela, ó, aprendi a ser resiliente, usar ferramentas novas, superação, inovação. Olha que legal. Aprendi a lidar com uma realidade difícil. Já tem gente aqui animada, super animada. Aprender a usar novas ferramentas digitais, a estar aberto a inovação, inventar. E eu acho, Samara, que assim, o grande aprendizado que eu trago, né? Eu já trabalhava há muitos anos com ensino online, né? Tanto híbrido quanto online, quando nem existia YouTube ainda, hein, Samara? Eu já trabalhava com online. Carlota, você é daquela assim, quando isso aqui tudo era mato, não tinha nada, que a gente trabalhava com educação à distância, com revista, né? Isso, ligação, telefone, calma, menos, nem tanto, mas era bem mais desafiador. Mas eu acho que o grande aprendizado que eu tive, a gente trabalhando com os professores, é mostrar assim, que quando realmente a comunidade educacional se mobiliza, Samara, tudo é possível e todo mundo consegue ir além, muito mais exatamente como tinham dito aqui, muito mais do que a gente esperava, né? Então, isso aí foi o grande aprendizado e eu acho que está todo mundo aprendendo isso, né? Que quer dizer, a gente pode se reinventar e fazer. Estão falando aqui já até do hiperflex aqui, de ser super, hiper flexível. Maravilhoso. Carlota, diga. Teve gente que falou também que é do tempo do Orkut, da comunidade no Orkut. Nossa. Olha só como a gente já fazia educação remota, de uma forma ou de outra aí nas comunidades, no MSN, no Mirk. Então, no fundo, parece que agora a gente que curtia tecnologia está vivendo... Eu sempre lembro daquela piscina de bolinhas, sabe, Carla? De quando a gente era criança, que é super divertido. Meio que a gente está agora na piscina de bolinhas de possibilidades. Que a educação nos trouxe nesse desafio agora, né? Bom, então vamos lá. Você já
Já fez essa já estou pergunta? sabendo aí. E aí, Samara, olha só, assim como foi com a Alice, olha que interessante aqui. Você, educador, o que que aconteceu, Samara? Põe aí, olha lá. Tinha uma rotina de vida, né? A Alice lá estava super tranquila e tal. Caiu num buraco de surpresas, de aventuras e de coisas inusitadas, né? E teve uma jornada totalmente transformada, né? Então, se você der uma olhada aí, Sems, passa aí para o próximo para a gente olhar aí o que, que aconteceu com você, educador e educadora, e diz aí para a gente. E aí, Ed, quero saber aí se o pessoal está se sentindo assim. Olha lá, a gente teve uma jornada totalmente transformada, quer dizer, a gente está explorando um mundo novo, cabeça, tipo assim, a gente teve que cair de cabeça numa aventura que a gente não imaginava, a gente enfrentou e está enfrentando vários desafios, lidou com novas ferramentas, temos que entender o que que é esse próximo normal. E aí, Ed, quero saber aí como é que está o chat, se o pessoal se sente meio que nesse Alice no País dos Desafios, vou dizer assim. Não é nem das maravilhas, é do desafio. E aí, Samara, dá uma minimizada na tela para a gente ver o Ed aí, que eu quero vê-lo aí e ver como é que está a interação com o pessoal. Como é que está o pessoal aí, então, Ed, no país, na Alice no País dos Desafios? Conta aí para a gente. Aqui no Ele chat está por aí? Aí. a palavra que mais aparece aqui no chat é superação, né? A professora Uhum. a professora Andrade, ou a professora Ana Lúcia, né? E a Ana Maria, ela disse, tecnologia não é tão difícil, é ter um pouco mais de paciência. Acho que a palavra também é importante, que a gente tem que ter paciência, né, com essa tecnologia, porque ela falha às vezes com a gente, né? A professora Márcia também fala da capacidade de adaptação. E a Proluciana, ela disse que ela aprendi a me superar e me reinventar, né? Então, essa constante reinvenção aí da própria educação em si, né? Uhum. Ótimo, Ed, é isso, Semos. E a gente voltando agora, é essa a ideia, Samara, olha só. Então, a gente agora está no Alice no País dos Desafios, mais ou menos por aí, né, Semos? A É. gente agora entrou numa rotina que nunca mais vai ser a mesma, né? E não vai ser mesmo, porque a gente vai demorar muito tempo aí para ter algum tipo de rotina, eu imagino. E aí, Samara, a gente também agora tem que aprender a lidar não com o novo normal, que a gente nem usa essa palavra aqui, né? Não amplifica, a gente usa o próximo normal. Porque é isso, Samara. Vai ter um momento que a gente vai voltar para a escola presencial. Eu sei que você, Samara, já está voltando, eu sei que os professores de escola pública ainda vai demorar um pouquinho. Mas é isso, é o próximo normal, e se a gente começa a entender esses desafios, a gente entende que, assim, a gente tem que estar preparado, e essas palavras que vocês falaram, principalmente de superação e resiliência, a gente tem que entender que é isso, que a gente tem que estar pronto para o próximo normal, qualquer que ele seja, né, Sam? Você quer falar alguma Carla, coisa? sabe uma coisa que eu queria compartilhar com os professores aqui? É que, enquanto educador, a gente planeja o ano. A nossa vida sempre foi planejar o calendário escolar, Uhum, anual, todas as atividades que a gente tinha ao longo do ano. Eu aprendi nessa pandemia e com relação a esse próximo normal, que talvez a gente tenha que pensar em intervalos de tempo menores, porque houve uma mudança no nosso espaço-tempo de trabalho. Então, a gente agora, eu planejo normal. Olha, eu ainda que sou a mais controladora, eu ainda planejo 15 dias, tá? Eu tenho me uhum, dado a liberdade de planejar 15 dias. Então, eu tenho feito um planejamento quinzenal, porque eu sei que tudo pode mudar. No uhum, início desse processo, mudava toda semana. uhum, Agora, a gente já está conseguindo fazer um planejamento ali, pelo menos dentro daqueles 14 dias, quando a gente precisa fazer algum isolamento de alguma forma. Então, esse próximo normal, eu acho que ele tem muito a ver também com a nossa maneira de lidar com o tempo de planejamento na escola, que antes era anual, semestral, tudo era controlado, só que agora não vai dar para ser, não. Ô, Sems, e eu queria dar uma super dica aqui. Antes, volta lá no próximo Volto. normal. Olha só a minha dica, já que a gente está falando, e a gente vai trazer aqui ferramentas e dicas incríveis para você do Google for Education, né? Dos aplicativos e, enfim, das ferramentas. O que que eu tenho feito no meu planejamento, Sems? Eu abri
um Google Docs, tá? Eu tenho uma pastinha no meu Google Drive e se você não sabe ainda mexer com essa parte, não se preocupa que a gente vai deixar tutorial aqui para você. Mas o Google Drive é esse ambiente, né, que a gente tem, onde a gente guarda tudo na nuvem. Eu tenho uma pastinha lá, Samara, que agora o que eu faço? Como esse próximo normal a gente não sabe o que vem por aí, eu vou colocando as minhas ideias lá como um estacionamento de ideias do que eu posso utilizar nas minhas aulas. Então, ele fica lá guardado. Então, fica aí já uma super estratégia para você. Abre uma pastinha com o nome, ideias, planejamento, próximo normal. Gostei, hein? Ó, quem sabe uma pastinha do próximo normal. E aí, você vai guardando lá no seu... Abre um Google Docs e vai colocando todas as ideias e recursos interessantes que você vai achando. E aí, Samara, o que eu faço? Toda semana eu dou uma revisitada para poder aí sim planejar o que eu tenho para frente. Então, eu acho que é uma estratégia legal já de compartilhar. E aí, falando nesse próximo normal, a ideia é essa, né, Samara? A gente pensar agora em aulas altamente flexíveis. E o que a gente quer dizer com isso, Sems? Põe aí o que é esse Altflex aí que a gente quer trazer. O que é essa ideia do altamente flexível? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar no altamente flexível, Carla, é que não existe mais uma separação do que é a aula remota e a aula presencial. Para a gente é tudo a mesma coisa, por isso que é altamente flexível. Então, assim, tanto faz eu estar presencialmente com os meus alunos, quanto no ensino remoto, que as aulas que eu vou preparar, elas têm que ser as mesmas. Até porque isso vai variar bastante. Pode ser que essa semana eu esteja no presencial e que na próxima semana eu esteja no remoto e vice-versa. Então, a gente vai ter que começar a pensar em desenhos de experiências de aprendizagem alinhadas ao nosso contexto. E o nosso contexto agora ele é híbrido, ele é presencial, né, cara a cara ali com o aluno, mas ele pode ser também remoto, que não deixa de ser cara a cara com o aluno, né, Carlota? Exatamente. Então, assim, o que a gente vem trazer aqui hoje de grande ideia para você é o seguinte: como utilizar as ferramentas Google para fazer com que esse altamente flexível se torne altamente viável para você, educador, educadora. Essa é a nossa ideia. Então, é o seguinte, quando você está pensando no desenho da sua aula, foi como a Sems falou, se é totalmente online, a ideia do remoto ou presencial, você faz uma preparação com as adaptações necessárias para os diversos ambientes e a gente vai te mostrar como fazer isso, né? Vamos lá, Sems, vamos lá. Então é o seguinte... então vai lá. Pode ir, pode ir. É porque eu já ia puxar aqui. O que eu tenho que pensar e considerar nesse momento, então? A gente vai ter que... Tem algumas premissas para a gente pensar numa aula altamente flexível. E são dessas premissas que a gente vai falar agora. A gente elencou aqui 3, né, Carla? Assim, para poder ser curto e se você pensar nessas 3, você vai conseguir preparar a sua aula totalmente flexível. A primeira, Carla, é letramento digital e conectividade, né? E na verdade a gente vai mostrar aqui que a gente fez uns níveis, né, de letramento, não que eles sejam estanques e tudo mais, mas a gente vai mostrar para vocês o que vocês têm que levar em consideração, né? Tanto o letramento digital, o seu, quanto dos alunos, né? Eu sei que a gente já evoluiu nisso, mas é sempre bom a gente olhar para isso com carinho e ter uma visualização para a gente preparar as aulas, considerando aulas que realmente sejam inclusivas no ambiente digital, porque o que a gente mais precisa nesse momento é equidade digital. E para a gente atingir isso no âmbito no universo da educação pública do país, e aí você em São Paulo, a gente realmente tem que considerar esses níveis de letramento e conectividade para preparar as aulas. O planejamento, aí falando de preparação, né? Como é que vai ser esse planejamento, seja ele presencial, remoto ou híbrido. Então, pensar nisso de uma forma estratégica e a gente pensar em termos de adaptabilidade, né, Samara? Então, assim, de novo, flexibilidade e adaptabilidade andando juntos ali, né? Então, se a coisa não está funcionando, a gente muda e dá para mudar na hora, e enfim, o que a gente sempre fez, mas agora usando as ferramentas digitais com muito mais propósito. E aí, Samara, falando em adaptabilidade,
só para você ter uma noção, a gente vai ter esses cenários, né? A gente vai ter o cenário, por exemplo, Samara, você estava trabalhando no online e eu sei que você também fazia com que os grupos de alunos interagissem em menores grupos. Então, assim, você tinha atividades síncronas, que aí você colocava alunos em grupos na atividade síncrona, e ao mesmo tempo, na parte assíncrona, você aí também trabalha com estratégias de pequenos grupos interagindo. Então, o grupão e pequenos grupos. Como que você faz isso? Do jeito que dá para você fazer. Pode ser num Google Meet, pode ser num WhatsApp, em grupos de WhatsApp. Então, ter o grupão e trabalhos em grupos menores. Então, da forma que for possível para você. Agora, Samara, você vai começar essa segunda, o amarelinho aí, que a gente vai ter grupos online e grupos no presencial. Então, a gente vai ter aí um mix que a gente tem que pensar as nossas aulas de uma outra forma. Então, você, mesmo que você ainda esteja no online e continue por um tempo, professor, professoras, você já tem que começar a pensar nessas aulas assim, tá, e se eu tivesse no presencial, como é que eu faria no presencial e para quem está em casa, né? Acho que essa é a grande coisa, né, Samara? E o mais importante dentro desse cenário é a gente estabelecer cada vez mais comunidades de aprendizagem. Então, mostrar para o aluno que não é só você, professor, fazendo as dinâmicas, a gente tem que trazer os alunos para aprenderem juntos. Então, como você, professor, pode ativar essas comunidades de aprendizagem com... eu vou falar uma estratégia e pensa em uma, Sems, para falar. Por exemplo, você, jogar uma pergunta e eles têm que discutir entre eles e trazer soluções e respostas para você, professor. Então, assim, como que eles trabalham entre eles, não só você o tempo inteiro mediando? E aí, Samara, que estratégia você usaria nisso? Olha só, Carlota, essa questão da adaptabilidade, ela tem sido assim uma constante na minha vida. Esses dias eu dei a aula totalmente no chat da plataforma que eu estava usando, porque não funcionava, meu computador não funcionava, e a gente fez toda a aula no chat. Então, por exemplo, eu tinha que resolver um exercício, aí eu pedia para os estudantes resolverem o exercício, era uma aula síncrona, né, ao vivo, como essa que a gente está tendo aqui agora, e aí eles resolviam, eu resolvia no papel aqui, aí eu tirava uma foto e mandava. E no decorrer do tempo eu falava assim, pessoal, agora eu vou dar 5 minutos para vocês discutirem entre vocês. Então a gente consegue se adaptar nesse contexto, independente da ferramenta que a gente tem para usar, porque nem sempre o vídeo vai estar disponível, a gente tem que lembrar disso. Às vezes é só o chat que vai aparecer para a gente, e às vezes nem o chat, a gente vai ter que se comunicar com esse aluno, como você falou, pelo WhatsApp. Então, o que eu tenho pensado é o seguinte, tudo aquilo que eu fizer para o assíncrono vai valer para todos os alunos, independente dele estar no presencial ou ele estar no remoto, porque nós não vamos voltar com as aulas todos os dias com todos os alunos, as condições sanitárias ainda não permitem que a gente tenha todos os alunos em sala. Então, eu vou ter um grupo que vai estar comigo em sala e outro grupo que vai ficar em casa, e aí vai ter um rodízio, a gente vai fazer rodízio de alunos, semana sim, semana não. Então, a decisão que eu tomei aqui é o seguinte, atividades assíncronas, elas serão idênticas para todo mundo. Todo mundo vai fazer as mesmas atividades assíncronas. E as atividades síncronas, elas vão ser transmitidas de duas maneiras. Uma ali presencialmente e a outra numa aula síncrona remota. Então, os mesmos slides que eu vou preparar para os alunos que vão estar lá no presencial comigo, são os que eu vou usar no dia que eu tiver que dar aula para aqueles que tiveram que ficar em casa. Então, assim, o planejamento ficou um só, totalmente adaptado ao novo contexto. E aí, vamos testar. Semana que vem começa, porque a minha vida agora é testar possibilidades e adaptar no meio do caminho. E eu estava pensando aqui, né, em algumas ferramentas que de cara a gente vai já falar dessas ferramentas, mas uma que também pode ajudar muito, e pensando aí no que eu falei de comunidade de aprendizagem, Samara, por exemplo, olha só a estratégia, anota isso aí, pega o papelzinho, pega o seu celular aí, já anota essa ideia. Você faz, por exemplo, uma provocação, uma pergunta para o seu aluno, para os seus alunos ali na sua comunidade, né? Na comunidade que você tem, onde você estiver, no Google Classroom com eles,
no WhatsApp, onde for a forma de comunicação. E às vezes é mais de uma. A gente sempre fala aqui na questão da redundância, né? Então, você vai atingir uns que estão acessando pelo Classroom e vão ser notificados, e você está atingindo outros que estão acessando ali intermitentemente pelo WhatsApp, né? E aí, Samara, uma ferramenta que pode ajudar muito você, professor, em toda essa jornada, e eu vi gente falando que aprendeu agora durante a pandemia, é o Google Forms, Samara. Talvez seja a ferramenta mais flexível, principalmente nessa proposta quando a gente está falando do assíncrono, né, Sams? E do síncrono também. Mas é assim, você joga uma pergunta, eles têm que discutir, eles têm que chegar a uma conclusão, e aí você pode definir que um líder do grupo vai dar a resposta num formulário do Google. Por quê? Porque isso faz com que você também consiga ver, a aprendizagem passa a ser visível. Para você, professor, porque você já vai ter lá os resultados em gráfico e em planilha, e a gente daqui a pouco vai ver mais sobre isso. Vamos Perfeito. lá, Samara? Então... Vamos, Carlota, deixa eu só falar mais uma coisa aqui que me veio agora. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que nesse período de educação remota, os nossos alunos se tornaram mais autodirigidos, que era uma queixa nossa no presencial. Era o aluno se apropriar do próprio ensino. Então, mesmo aqueles que tiveram alguma dificuldade de adaptação nesse período, a gente sabe que hoje eles são mais autodirigidos do que eles eram quando a gente estava só no presencial. Porque a gente tinha um costume, Carla, no presencial, de a gente fazer muito pelo aluno. Então, a gente acolhia bastante, claro que a gente sabia ali de todas as demandas que eles tinham, só que a pandemia veio e a gente não tem muita opção. Eles tiveram que se tornar autodirigidos de alguma forma. Então, mesmo o aluno que está recebendo material analógico, né, o PDF, ou o material que a gente vai entregar para ele em casa, ele teve que se organizar num horário para trabalhar, para fazer as suas atividades. Ele tem que entregar essas atividades. Então, a gente tem que também, Carla, se apropriar disso nesse processo de adaptação e confiar que os nossos alunos agora entenderam a importância de se apropriar do próprio aprendizado, né? Então, acho que essa questão da adaptação vai ser muito importante, entender que a gente não volta para a sala de aula mesmo, nem a gente, nem os alunos. E aí, Samara, eu queria dar uma parada aqui, antes da gente ir para o letramento digital, a gente falou de adaptabilidade. Queria perguntar para o Ed, e aí perguntando para você que está aí com a gente aqui agora, ao vivo, e depois você que está escutando aí a gravação, eu queria ver, Ed, o que os professores mais tiveram que se adaptar nesse meio, nessa nova circunstância aí do Alice no país dos desafios do ensino remoto, né? Então, você, professor, que está aqui com a gente agora, quais foram esses grandes desafios de adaptação? E tem mais, né, Samara? O que você vê pela frente? Porque você, por exemplo, que vai voltar agora para o presencial, está exatamente aí pensando nessas novas formas que você vai lidar com esse meio altamente flexível, que vai ser um híbrido, né, do presencial, do online. Então, você vai ter aluno online, você vai ter aluno presencial. E aí, queria saber de você, professor, professora, como é que você se adaptou e como é que você está se adaptando. E também está aí na tela para você, ó, hashtag Movimento Inova. Estou esperando aí uma fotinho da gente aí, todo mundo junto, ó, você e hashtag Movimento Inova aí. Vamos divulgar nas redes. Quero ver você junto com a gente aqui. Quero ver onde é que você está, como é que você está aí em casa, onde você estiver. Mostra aí para gente, quero ver vocês. E aí, Ed, conta para gente. Olha só. O pessoal está falando muito. Aqui tem a professora Dalva, ela falou uma coisa que eu me enquadro nessa categoria, que é saber lidar com o tempo, né? Saber lidar com o tempo nessa nova tecnologia, porque senão a gente fica o dia inteiro na frente do computador, né? A Marilda falou sobre novas tecnologias, a Luzia, autonomia, né? Porque muitas vezes a gente tem que aprender a lidar com o equipamento ou com o aplicativo sozinhos, né? E muitos dos professores começaram a falar, antes de vocês começarem a falar das ferramentas, muita gente já falou do Google Forms, né? A professora Vanéia, a Selma, a professora Maísa falou que ela via as planilhas do Google Docs, a Ana Lúcia no Google Forms, né, que até é uma forma também da gente, muitos de nós já usávamos o Google Forms antes da pandemia, né, porque é até economia de papel, né, já corrige sozinho a prova, né, você faz a prova em teste e já corrige sozinho, né, e a Lucinéia falou que a aula, se existe sempre, é o modo que altera.
Ó, é isso mesmo, né? É o modo e essa coisa da gente se adaptar a esses novos meios e essas novas formas, né? Ótimo, Ed, obrigada, adorei aí saber. Obrigado você que está aqui com a gente interagindo. Estou esperando uma fotinho aí nas redes sociais, ó, hashtag Movimento Inova. Samara, e aí, antes da gente entrar realmente na parte prática aí de mostrar como é que a gente visualiza e como é que a gente pode te ajudar com as ferramentas Google for Education, um outro ponto importante que a gente falou desde o começo é essa questão do letramento digital, que você, professor, professora, certamente avançaram, super avançaram nessa área, né? De entender qual que é o nível de fluência. Entender, o importante é a gente entender o nosso nível de fluência e ampliar esse nível de fluência, e entender também onde os nossos alunos estão e ter dentro do grupo de alunos, Samaria, aí se você quiser já mostrar esses níveis que a gente meio que fala deles. Então, primeiro assim, ó, a gente tem aqui, você, educador, onde que você se encaixa? Como que você se vê? Você está no nível 1, nível 2 ou nível 3? E já já nós puxamos o Ed de novo, porque a gente vai querer saber aí onde que você está, educador. Então, assim, você ainda está se entendendo com as ferramentas digitais, ainda fica perdido aí na navegação, ou você já está aí no amarelinho, no nível 2 aí, que já se entendeu com as ferramentas digitais, já está, enfim, já está, né, indo, mas ainda tem dúvida quais são os melhores caminhos, ou você já é nível 3. E aí, dependendo de onde você está, você tem desafios diferentes que você tem que estabelecer para você mesmo. Se você está no nível 1, a gente tem que aí, Samara, né? Ir buscar ajuda e tentar evoluir para o nível 2, né? Se você está no nível 2, que já está se entendendo com as ferramentas digitais, você tem que entender ainda quais são as suas lacunas. Por exemplo, eu vou dar uma minha, tá, Samara? Isso de anos que eu ainda não superei, eu não saio do nível 2, mas eu estou tentando trabalhar nisso. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa que trabalho muito essa coisa de vídeo, de edição de vídeo e tal. Eu gravo e tem que ser aquilo e acabou. Então, eu já superei a questão de gravar vídeos, né? Isso a gente já faz muito, né, Sems? Mas essa parte, por exemplo, de ter que editar vídeo e tal, não é uma parte que eu sou muito letrada, assim, sabe? Então, eu sempre sinto que essa é uma lacuna que eu tenho que desenvolver. E eu estou me desafiando, inclusive, nisso, assim, a começar a fazer uns testes com vídeo. E você, Samara, qual que é a sua lacuna? E quero saber aí também do professor, onde que vocês se encontram nesse nível de letramento digital e qual é a sua lacuna que você está querendo superar? Vai lá, Sems, qual que é o seu? Bom, primeiro, eu não me cobro, tá, Carlota? Assim, primeiro que eu não gosto de ser muito enquadrada. Então, assim, eu sei que tem ferramenta que eu estou no nível 1, tem ferramenta que eu vou estar no nível 2 e tem ferramenta que eu estarei no nível 3, tá? Uhum. E não tem problema nenhum. Assim, eu me sinto completamente à vontade e acho que você, educador, deve se sentir também. Porque ninguém sabe tudo, né? Ninguém domina tudo. A gente está sempre aprendendo alguma coisa. Eu diria assim, por exemplo, que eu sou uma pessoa nível 3 em Google Planilhas. Eu gosto muito de planilhas, de fazer gestão de dados pedagógicos. Eu acho assim que é muito importante a gestão de dados pedagógicos. Então, é uma ferramenta que eu assim curto muito, sempre gostei. E tem muito isso também, né? Tem ferramentas que a gente gosta mais e ferramentas que a gente não gosta tanto assim. E eu diria para você que o meu nível 1, Carla, também está na edição de vídeos. Assim, eu não é uma ferramenta que eu domine bem. Eu também não gosto muito de gravar vídeo. Foi um super desafio ir para aula remota, porque se portar diante da câmera é diferente de se portar diante dos alunos lá no presencial, né? Então, era um super desafio lidar com isso. Então, eu não tenho procurado me desenvolver ainda, tá? No nível 1 da edição. Eu tenho usado as ferramentas aqui, o Screencastify, o Loom, que são ferramentas que a gente coloca dentro do Google Chrome, e aí eu gravo, e se eu erro, eu gravo tudo de novo para não ter que fazer a edição. Isso me toma um pouco de tempo, é verdade, mas por enquanto eu estou confortável aqui no nível 1, ainda não vou explorar esse nível 2, não. Sems, eu acho que uma coisa muito interessante também para colocar em relação a isso, esses níveis, claro, eles não são estanques, 1, 2, 3, né? Eles têm essa coisa da espiral, que a Samara estava falando, é um fractal, né, Samara? Na verdade, nunca acaba, a gente começa um ciclo e vai no outro, isso é letramento digital. Mas tem uma coisa interessante, Samara, porque
também tem um aspecto que eu acho que a gente está vivendo mais do que nunca, que é a gente entender que pedir ajuda faz muito sentido, né? Então, por exemplo, eu sei, eu andei te desafiando nas coisas dos vídeos, e aí, para quem que a Samara recorreu? Para a pessoa que mais entende de vídeo na casa dela, que é a filha dela de 12 anos, né? Então, é isso que a gente tem que entender também. Quando a gente não sabe de uma coisa, quem que pode apoiar a gente? Provavelmente o seu aluno. E aí, queria já avançar um pouco, Samara. Primeiro perguntar para o Ed, como é que o pessoal está aí, Ed, no estúdio. Conta aí para mim, Ed. Olha Samara, só. diminui aí um pouco para o Ed aparecer aí na tela. Como é que o pessoal está aí? Qual que é a lacuna, qual que é o nível do pessoal? E quero saber de você também aí, Ed. Conta aí para mim. Então, Samara, a Carla, o pessoal está bem, a grande maioria está no 2, o segundo lugar está em 3 e 1, só que muita gente fala, estou no 2, mas caminhando para o 3, estou no 1, caminhando para o 2. O vídeo, a questão do vídeo foi muito debatida aqui, né? Que aí a professora Joyce falou, também tem dificuldade com a edição de vídeos, e aí ela fala, peço ajuda aos alunos, acho que estou no 2 e não para os 3. A Miriam também falou do 2, e o Paulo Henrique e alguns outros professores falaram muito tudo a questão dos youtubers, né? Que a gente concorre um pouco com os youtubers. Só que a gente prestar atenção nos youtubers também não tem tanta produção às vezes, né? Então que a gente fica preocupado essa cobrança que a gente faz de nós mesmos, né? O Ed, é engraçado você falar dos youtubers, aí você que está assistindo a gente que falou sobre os youtubers. Samara, sabe o que eu aprendi? A gente, de vez em quando não, a gente grava semanalmente em estúdio, né? Para o nosso canal e tudo mais. A gente tem um programa muito antes da pandemia, 2 anos a gente já estava fazendo isso. Mas o que eu aprendi, Sams, com tudo isso, é que os vídeos, na verdade, que fazem mais sucesso são os que realmente a gente está mais descontraído e eles são os mais autênticos, assim, que a gente está numa situação real em casa, que a gente grava com o nosso próprio celular. Então, eu, por exemplo, Sams, até para o Amplifica, muito dos nossos vídeos que eu gravo hoje em casa, eu faço direto e posto direto no YouTube, sem edição nenhuma, né? Então, eu acho que é importante a gente entender também isso, que as pessoas, quando tem muito aí profissionais na área, as pessoas cada vez mais procuram o que é autêntico. E o que a gente faz na educação é autêntica, né? Então, não é você sair do seu estilo. Sams, quer falar um pouquinho para a gente ir para a parte do nível dos alunos e aí os desafios? Quero sim, Carlota, porque isso que o Ed falou foi a primeira coisa que eu pensei quando a gente começou com as aulas remotas. Eu tenho muitos amigos no YouTube Edu, profissionais brilhantes, que eu admiro assim profundamente, que eu sempre utilizei os vídeos deles como reforço para os meus alunos, como atividade extra, em períodos de recuperação, para fazer aquela personalização da aprendizagem. Eu sempre usei, porque eu falava assim, poxa, eu não preciso gravar um vídeo sobre esse tema, porque tem um colega meu que gravou e esse vídeo está muito bom. E aí, no começo, Carla, eu confesso que eu fiquei também com aquele comichão, assim, falei, gente, eu não vou concorrer nunca, porque eu não tenho a desenvoltura que eles têm com as câmeras. Por mais que sejam gravações, às vezes, mais caseiras, né, onde você está colocando um quadro e dando a aula, são pessoas que sabem se portar diante das câmeras. Aí eu aprendi o seguinte, que eu não preciso fazer o que eles fazem. Isso. Porque se eu já tenho uma aula, sei lá, vou dar um exemplo aqui, eu tenho uma aula de termologia, que é da minha área, de temperatura e calor, de um colega YouTube, e essa aula está muito boa, eu coloco o meu aluno para assistir essa aula no assíncrono. E aí, quando eu vou para a aula ao vivo, para o síncrono, eu vou resolver exercício, eu vou trazer uma curiosidade que ele não tenha trazido no vídeo dele. E aí, Carla, no meio do caminho, alguns alunos até disseram assim, professora, eu prefiro quando você grava o vídeo. Olha aí. Então, você começa a criar porque para a gente é muito importante a conexão com o aluno. A gente que está na educação, o nosso contato com o aluno é a coisa mais importante para a gente na relação de processo de aprendizagem. Então, foi muito legal porque alguns disseram assim, prof, eu prefiro quando você resolve o exercício do que quando você coloca o vídeo. Aí eu troquei, porque é isso, a gente troca a estratégia. Eu passei a fazer vídeos, então, com alguns conteúdos
que eu achava relevante, e aí eu sempre colocava como aprofundamento aquele vídeo do meu colega do YouTube. Então, super deu certo. Samara, olha que dica legal que você acabou de dar. Essa semana a gente fez uma live com professores, né, inovadores e que fazem parte do grupo de educadores Google, e a gente estava falando dessa aula de aula invertida, que eu, inclusive, agora, e você está demonstrando isso, é sala de aula subvertida, eu estou chamando, não é mais invertida. Você acabou de dar um exemplo de subversão de uma forma de metodologia ativa, que a gente chama, né? Mas de entender o que esse nosso público, que é o nosso aluno, ele quer, e trazendo de volta essa coisa do autêntico. Então, olha o que o teu aluno está te falando, que ele prefere te ver, ele quer estar com você. Então, por exemplo, você gravar um vídeo e subir para o YouTube do jeito que ele está, e eu te falei que eu faço isso pelo meu celular, eu não edito, Samara, eu ponho direto, tipo, no meu aplicativo. Se você tem um aplicativo do YouTube, se você ainda não testou isso, testa, faz como um teste, posta lá para o seu aluno, põe o vídeo no YouTube e manda só o linkzinho, não precisa estar público, você pode colocar como não listado, que aí não vai estar público lá no YouTube, e você faz o teste. O que a Samara está dizendo? Olha essa dica incrível. Posta o seu vídeo e aqueles vídeos maravilhosos dos professores youtubers que a gente ama e que os alunos também curtem, viram complemento. Você está lá e esses vídeos viram complemento. Aula subvertida, Samara, amei. Vamos em frente, então. E já a gente volta com o Ed. Vamos lá. E aí, bom, vamos lá. Antes da gente passar para a próxima etapa agora, que a gente vai entrar realmente na parte de planejamento da aula mais especificamente, né, Samara? É muito importante que, da mesma forma, a gente entenda onde a gente está, onde estão as nossas lacunas e como a gente pode se desenvolver. A gente precisa ter esse olhar cuidadoso com o aluno também, né? E eu sei que você tem tido essa preocupação. Eu acho que a gente tem muito contato com professores de escola pública do país, né, Samara? E é impressionante como todo mundo se preocupa. Eu tenho histórias, assim, que eu acho que toda vez eu me emociono quando eu falo. Eu me lembro sempre de uma história no Rio Grande do Sul, né, Samara? Que uma professora, ela, para atingir todos os alunos nesses níveis que vocês estão vendo aí na tela, né? Quer dizer, o nível 2 e o nível 3, eles meio que se resolvem, né? Quer dizer, o aluno tem algum tipo de conectividade, ele consegue ir, ele consegue fazer, e aqui tem já algumas dicas aí embaixo para você de como tratar esses alunos, né? Mas o mais preocupante para a gente com a questão do remoto e de equidade, né? É principalmente o nível 1, aquele aluno que tem muito baixa conectividade. A gente sabe que você tem muitos casos assim, né? E aí eu me lembro dessa história no Rio Grande do Sul, Samara, que a professora no interior, ela pegava, fazia a impressão do material, ia na escola, né? Imprimia na escola e colocava nos saquinhos, e na casa dela, ela colocava no varal, Samara, os PDFs para os alunos, aqueles que não tinham conectividade, acessar o conteúdo. Então, pode falar. A gente tem diversos casos assim, Carla. Eu tenho certeza que os professores que estão assistindo a gente aqui agora, ou eles estão fazendo isso, ou tem colegas que estão fazendo. Então, a gente tem colegas que eles pegaram o próprio veículo, fizeram esses kits, porque era longe para as crianças irem buscar na casa dele, então leva por semana, recolhe. Gente, isso é ensino remoto, tá? Isso também é educação remota. Não é só a questão... Eu sei que falta conectividade e eu gostaria muito, sonho junto com vocês, de que a gente tivesse equidade com relação à conectividade no nosso país, mas a gente não tem. Então, é sempre o que a gente faz com o que a gente tem. Imprimir a aula, levar para o aluno e recolher uma vez por semana é ensino remoto. O aluno se sente acolhido, a família se sente acolhida. Você, enquanto educador, continua contribuindo e ajudando a transformar a vida dessas pessoas, porque no fundo é o que a gente faz. Então, de novo, não é para enquadrar ninguém, os níveis são só para a gente, enquanto educador, pensar que materiais flexíveis eu vou fazer,
que eu possa imprimir para levar para aquele meu aluno que está sem conectividade, que eu possa mandar pelo WhatsApp para aquele que tem baixa conectividade e que eu possa apresentar numa aula ao vivo, gravada na TV, né, que seja transmitida pela TV. Então, tudo isso é para a gente pensar também nos materiais que a gente vai construir para fazer a educação remota acontecer, com conectividade ou sem conectividade, né? E por isso, Samara, que a gente é tão fã do Google, né? Porque o Google te dá, todas as ferramentas do Google vão te dar essa possibilidade. Você pensando aqui nos alunos, eu já vou te dar o exemplo aqui. Olha só, Samara, por exemplo, vamos dizer que a gente tem esse aluno nível 2, nível 3, que aí a gente pode criar, por exemplo, um Google Slides, né? Já está resolvido isso, ou um Google Docs, né? Que eles vão conseguir acessar, você vai dar o link. E, de novo, se você não sabe como fazer isso, não se preocupa que a gente vai deixar uma página aqui com tutoriais, referências para você, bem passo a passo. Mas olha só, Samara, se a gente preparar este material, e é isso que é o altamente flexível, a gente preparou este material no digital para você, então você foi lá e preparou isso, a gente preparou não, você preparou para o seu aluno, você fez um Google Slides, um Google Docs, você ali no arquivo, você já vai poder fazer o quê? Você já vai poder baixar como PDF. Então você aí pode mandar o PDF, se der, pelo WhatsApp para o seu aluno, ou a impressão, se for o caso, nesse sentido, né? Então, fica aí já uma outra dica bacana. Então, a gente já deu algumas. E o terceiro ponto, que agora a gente entra na reta mesmo da parte prática, que eu acho que é a parte que você quer mais saber, que eu tenho certeza aí, professor, professora, é a parte do planejamento. Então, aqui são coisas que você já sabe, mas sempre vale lembrar agora que, assim, a gente tem um objetivo pedagógico, então pensa no objetivo. Aí, a gente tem que pensar agora que tipo de trabalho a gente pode desenvolver, entendendo o contexto e a questão da adaptabilidade. E agora, no seu planejamento, você tem que entender essa questão de espaços físicos e digitais. Como é que você consegue administrar isso, né? E como é que você, principalmente, vai sistematizar essa aprendizagem, registrar e avaliar, né? Que eu acho que é o grande desafio. E aí também a gente tem que pensar nessas regras aí em todos os sentidos, né? Para respeitar a situação de cada pessoa. A gente tem falado muito, por exemplo, Samara, no Google Meet, por exemplo, quando a gente faz os encontros síncronos, a questão de ter tela aberta ou tela fechada. Eu sei que incomoda muito, por exemplo, o professor, quando o aluno está com a tela fechada, né? Quer dizer, o professor não consegue ver o aluno. Mas a gente tem que lembrar, por exemplo, talvez o aluno tenha uma questão aí de autoconsciência aí muito forte, né, Samara? E ele não queira mostrar por causa do contexto dele, da casa dele, né? Então, a gente tem que respeitar isso. Tem que ter todo esse... também, Carlota, tem também a questão da conectividade. Às vezes a conectividade do aluno, se ele abre a câmera, trava para ele o vídeo. Eu, particularmente, nunca obrigo os meus alunos a abrir a câmera. Em geral, a minha câmera fica fechada também, porque tem um delay. Então, por exemplo, quando tem dia que eu dou aula aqui para 250 alunos simultaneamente numa aula síncrona. E aí trava, né? Fica travando, porque por mais que eu tenha uma boa conexão de internet, eu já aumentei a minha conexão aqui para atender as demandas da aula remota. Tenho condições de aumentar mais. Então, a gente tem que entender o contexto de cada um, né? Claro, deixar à vontade para aquele que quer abrir, que quer falar com você. Eu sei que isso faz muita diferença para os pequenos. Na educação infantil e nos anos iniciais é muito importante a câmera aberta para interação com o aluno, mas a gente tem que lembrar também se o aluno está se sentindo bem com essa relação, porque pode ser que ele fique constrangido. A minha irmã comentou comigo aqui esses dias, por exemplo, Carla, que na escola que o filho dela estuda, a câmera tem que ser aberta, é obrigatório. E ele estava de pijama, porque não tinha dado tempo de trocar de roupa, acordou atrasado e tal. Então, nesse momento, eu acho que a gente tem que ser compreensivo. Não, tudo bem, fecha a câmera, né? Depois troca de roupa, volta. Então, eu acho que a gente tem que avaliar todos os contextos, sim.
não tornar isso uma obrigação. Teve um movimento lindo dos alunos por aí, muitos abriram as câmeras para os seus professores numa homenagem ali na Semana do Professor, e você também pode fazer esse combinado com seus alunos. Pessoal, vamos combinar que na próxima aula nós todos vamos abrir a câmera, e aí ele já se prepara para isso, né? Já se posiciona no local em casa, porque às vezes, gente, o pai e a mãe estão passando atrás, tem gente trabalhando em casa, a gente tem que entender o contexto da casa de cada um. Eu me lembro, Carla, que no início dessa pandemia, alguns professores ficaram muito constrangidos de abrir a câmera porque os alunos riram da casa do professor. E também tem essa volta, porque o adolescente, o jovem, ele também não tem alguns filtros sociais, e a gente tem que entender isso. Então, eu acho que o combinado não sai caro. Combine com seus alunos o que é possível e que não é possível fazer, principalmente com relação às câmeras, eu acho. E aí, essa questão das câmeras, por exemplo, vamos dizer que você está no Google Meet, por exemplo, uma forma de lidar com isso é usar o chat, de fazer perguntas, porque a nossa preocupação sempre é a questão da presença. E aí não estou dizendo presença, eu estou dizendo presença de estar lá, né? Quer dizer, com você. Como é que você garante isso? Trazendo atividades engajadoras, que é o que a gente vai te mostrar aqui, que a gente vai se desafiar. É a gente fazer perguntas que os alunos tenham que responder. Então, pode ser via chat, pode ser lá na própria aula, você já puxar um Google Forms, põe o link lá que os alunos têm que responder. Então, há formas bacanas de garantir essa presença do aluno por meio do engajamento dele. Bom, e aí a gente pergunta aqui no Alice, no país do Outflex e dos desafios do ensino remoto, como a gente lida com todas essas complexidades, né, Sems? E a gente quer dizer que a gente lida com as estratégias mais simples e a que funciona para você, e eu tenho certeza que você já aprendeu sobre isso. E aí, Sems, a gente traz aqui um modelinho simples, mas que talvez vá fazer a diferença aí para você em termos de visualização. Porque no ensino tradicional, Sems, e eu sei que você, professora de física, você, enfim, a gente sabe que o ensino tradicional funciona, né? Mas agora, principalmente no remoto, a gente tem outros desafios. E a gente tem trabalhado muito com essa questão dos 5 Es, os professores têm agradecido muito, e eu não sei se você conhece, fala aí pra gente que já já a gente puxa o Ed, se você já ouviu falar disso. Mas a ideia é a gente pensar nesses 5 Es no processo de desenvolvimento da sua experiência de aprendizagem, nesse planejamento que você está fazendo. E aí, geralmente, Samara, num modelo tradicional de ensino, por onde que a gente começa? Pelo 1, 2, 3, 4 ou 5? Eu só no 3. Só no 3. Estou ali para explicar o conteúdo. Não, você não está ali para explicar. E é isso que a gente tem que começar a trabalhar cada vez mais. Então, na verdade, o explicar é a parte do professor, mas você está vendo que está ali a etapa 3 do processo? Então, pensa numa aula que, em vez de você começar explicando, você faz uma proposta investigadora, investigativa, de investigação. Então, primeiro você vai engajar o aluno, você vai fazer com que ele explore, depois você explica para sistematizar o aprendizado, aí o aluno vai lá e elabora, quer dizer, ele aprofunda um pouco mais com a sua facilitação, e o examinar que a gente está falando aí são as diversas formas de avaliação, tanto formativa como somativa. Vamos lá, Sems? Aí eu queria mostrar... Vamos, Carlota, mas eu queria falar para você que a nossa sensação, eu vou falar do lado de cá, como eu me sentia como professora antes de conhecer os 5 Es, que engajamento e exploração é meio que uma coisa meio obrigatória do aluno. Tipo assim, cada um tem que ser autodirigido e querer aprender. Se ele quiser explorar uma opção, o que a gente está mostrando aqui, pessoal, é que não, talvez sim, 10%. As pesquisas apontam que 10% dos nossos alunos já são altamente engajados e exploram conteúdos independente da gente estar lá. Então, aí realmente o nosso papel acaba ficando no explicar, elaborar e depois examinar. Só que a gente tem que entender que a gente não dá aula para 10% da turma, porque esse 10% que já era autodirigido nas nossas aulas presenciais, que são aqueles alunos que o papel do professor ali é muito mais como só de facilitador,
do processo dele do que de moderador da aprendizagem, a gente tem que pensar que a gente dá aula para 100% da turma. Então, faz parte do nosso papel também engajar. Eu não estou dizendo aqui que toda... Porque aí, Carla, sempre fica aqui, mas esse meu conteúdo... Tem conteúdo que não é. E tudo bem. Tudo bem, desde que você, eventualmente, traga também coisas que vão engajar o aluno. Então, assim, esse ciclo, Carla, dos 5Es, nem sempre eu consigo fazer o ciclo inteiro em uma aula só. Às vezes eu vou ter uma aula que é só de engajamento, depois eu vou ter uma aula assíncrona, que vai ser de exploração. Aí eu vou para uma aula síncrona, que é explicar. Então, para a gente também não ficar assim, nossa, meu Deus, toda aula, toda aula, toda aula. Não, nem sempre a gente vai conseguir. Vai depender do conteúdo, do tema, da sua inspiração naquele momento, né, Carla? Do que você conseguiu coletar de material a tempo de preparar aquela aula, que demora preparar uma aula com todas essas etapas. Então, só para tranquilizar o seu coração aí, que só de ter esses verbos colados aí, né, num papelzinho anotado em algum lugar, você vai começar a se preocupar com isso e aí a mágica vai acontecer. E aí, antes da gente avançar, Samara, eu queria só enfatizar isso, que assim, a gente está colocando aí como se fosse um ciclo, 1, 2, 3, 4, 5, mas na verdade, óbvio que você como professor e professora pode começar aonde você quiser. Uma coisa interessante em relação a isso aqui é que antes, realmente, a gente começava do explicar. E se você der uma olhada, professor e professora, o engajar, o explorar, o elaborar e o avaliar, né? Quer dizer, isso faz muito parte do aluno. Então, olha ali, você tem um papel ali de sistematização da aprendizagem, mas é o aluno que tem que estar fazendo o maior trabalho. E a gente sempre fala isso, se a gente está trabalhando mais que o nosso aluno, tem alguma coisa errada. E aí, Samara, antes agora da gente mostrar, volta lá um pouquinho, antes da gente mostrar como é que a gente pode trabalhar isso de uma forma prática com as ferramentas Google for Education, eu queria voltar no Ed e perguntar, Ed, se o pessoal aí já conhecia os 5S e se eles trabalham assim, se você, professor, professora, trabalha assim, nessa forma de primeiro pensar no engajar e no explorar do aluno, quer dizer, é o aluno que começa a trabalhar, em vez de você começar dando a explicação, Ed? Os professores, cara, estão comentando bastante sobre esses passos, né? E aí o professor João Rosa falou sobre a necessidade de uma sondagem, ou já disse de uma sensibilização também, né? E a professora Cecília fala que o professor tem que ser facilitador em todos os sentidos, né? Ô Ed, interessante essa coisa que você falou aí da sondagem. Olha que interessante, olha por onde o professor começou. Ele começou pelo avaliar, o examinar, lá da ponta, o número 5, tá? A sondagem é o examinar. Olha que legal, Ed, para você ver que ele é flexível. Mais alguma coisa aí, Ed? O professor Carlos, ele conhecia o 5X, ele disse que é muito aplicado em empresas também, e ele achou interessante essa aplicação em sala de aula, né? O professor Jesse falou que o engajamento depende do protagonismo, e aí os professores continuam falando aí que alguns conheciam, os outros não, mas então 5S, às vezes a gente tem algumas variantes aí do 5S em outras empresas também, né? A gente conhece, muita gente conhece outras formas, né? Só esclarecendo, a gente está falando dos 5S. Nas empresas, muito utilizado lá nos anos 90 e tal, em questão de qualidade total, eram os 5Ss, que também funciona para a sala de aula, viu? Então vamos lá, Samara, vamos mostrar agora. Agora a gente está entrando, fica atenta, porque agora a gente vai entrar agora a fundo. A gente tem meia hora juntos e a gente vai entrar agora a fundo nas ferramentas. Vamos explorar junto e nos desafiar. Samara, olha só, agora a gente quer dar exemplos práticos, né? Então, a gente começa aqui com a parte do engajamento, que é uma pergunta recorrente dos professores. Tá, mas como é que eu faço? Os meus alunos estão desengajados, como que eu faço para engajá-los? E aí, para a gente começar aqui com as ferramentas, olha só, a gente quer promover essa interação. A gente traz aqui duas que juntas são super engajadoras, que é o Google Meet junto com o Google Jamboard. E aí quero saber, professor, professora, se você já brincou de Google Jamboard. Samara,
Você quer me dar um exemplo de como você usaria na física e depois eu posso trazer para algumas outras disciplinas também? O que seria esse engajamento? Carlota, é o seguinte, eu posso usar o Google Meet com o Jamboard para os alunos colocarem emojis de como eles estão se sentindo naquele momento. Então, eu já coloco assim a pergunta no Jamboard, como é que você está se sentindo hoje? Um emoji para representar como é que você está se sentindo hoje. E aí eles entram e vão colocando os emojis, mostrando ali como é que eles estão se sentindo, né? Esse é um super engajamento. Ontem a gente até fez uma live sobre isso, sobre o socioemocional, principalmente. A gente já está aqui há tanto tempo, né? Uns 7 meses já com essa pandemia. Então, depois, se você quiser dar uma olhada, tem várias ideias lá. Mas aqui hoje, Samara, eu também estava pensando, olha só, então a gente pode começar com engajamento. Vamos dizer, você está no encontro síncrono e pode ser assíncrono também, tá? Vamos dizer que você não esteja usando o Google Meet em tempo real, porque, na verdade, Samara, você pode pegar o Hangout do Google e ter um grupo do Hangout ali. Se o aluno tiver o grupo do Hangout, que aí substituiria o WhatsApp, se ele tiver o aplicativo do Hangout, você pode ter o chat por texto, né? E aí, nesse chat por texto, Samara, você põe lá o link para o Jamboard. Como é que você começa um Jamboard? Ele está lá no seu Google Drive. Então, se você clicar lá no Drive, tem um botãozinho lá à esquerda, o maisinho ali. Se você quiser abrir uma aba e procurar, você já vai ver. Se você clicar no maisinho lá e aí pedir das ferramentas e colocar mais ferramentas, você já vai ver o Jamboard. Ou então, Samara, só ele funciona também, né? O Jamboard.new, N-E-W, que aí você já começa um novo Jamboard e compartilha o link com o seu aluno. Aí você pode, por exemplo, fazer essa atividade de socioemocional inicial, que a Samara está falando, e você também pode já começar a engajar o aluno em relação ao conteúdo. Então, por exemplo, você já pode deixar no Jamboard, que já já a gente vai ter um desafio aí para você. Você já pode deixar no Jamboard lá uma pergunta direcionadora para engajar esse aluno e que ele tenha que responder ali. Então, é um quadro, é um mural interativo para você. Você pode deixar uma imagem, Samara, de qualquer tema e ver, entender, por exemplo, vamos dizer que eles estão estudando a lei de Newton, tá? Que eu sei que você ama. Uma das leis de Newton. Você deixa uma imagem lá e faz algumas perguntas direcionadoras para abrir esse tópico sem dizer o que o tópico é. Então, isso é uma forma de engajar. Vamos para o próximo, Sems? E aí, quero saber também das suas dicas, professor, professora. Deixa lá, deixa aí no chat, na conversa aí de vocês, que já já a gente puxa o Ed de novo. No explorar, Samara, a gente ama um conceito, e aí também queria saber, professor, professora, se você conhece o HyperDocs. O que é o HyperDocs? Nada mais do que você montar uma trilha de aprendizagem. Você vai ter o exemplo, então fica até o final, porque você vai ter um desafio de HyperDocs aqui. A gente já vai te dar um modelo pronto. Na verdade, Sems, o HyperDocs é uma trilha de aprendizagem que a gente já põe lá. É como se fosse um roteiro para o aluno, mas o mais legal do HyperDocs é que você já deixa tudo estruturado e ele super funciona nesse ambiente altamente flexível que a gente está falando aqui, no Alice no País dos Desafios, né, do ensino remoto. Então, quando você prepara um HyperDoc, o legal dele é o seguinte, fica uma trilha que o aluno tem que ir fazendo atividades dentro dessa trilha como se você estivesse lá com ele. E o legal é que você pode deixar no digital para o aluno e também pode fazer o PDF para aquele aluno, lembra aquele aluno de baixa conectividade? Então, você faz o PDF para baixa conectividade, que o aluno, inclusive, pode fazer no papel e te entregar, por exemplo, o resultado da trilha dele numa imagem, né, Samara? Totalmente, Carlota, totalmente. Olha uma forma de usar o Google Docs também para explorar, que eu adoro. Eu faço uma tabela com 2 colunas. Na primeira coluna, os alunos têm que escrever todas as dúvidas que eles têm sobre os conteúdos, todas as perguntas. Então, eu adoro, assim, colocar os alunos para fazerem perguntas, porque normalmente a gente não estimula eles a fazerem perguntas. Então,
pergunta aí. Aí, às vezes, eles colocam questão, às vezes eles colocam uma pergunta conceitual. Aí, na outra coluna da tabela, eu falo, tudo bem, agora é o seguinte, você vai olhar para a pergunta de baixo e você vai transformar essa pergunta que foi feita. Por exemplo, digamos que o aluno tenha feito uma pergunta que a resposta é sim ou não. Ele tem que transformar essa pergunta numa pergunta de múltipla escolha. Por quê? Porque para ele transformar a pergunta, ele precisa entender do conteúdo. Então, eles vão atrás do conteúdo e aí eles precisam entender como é que ele está funcionando. Gente, é uma super estratégia de exploração de conteúdo, fazer perguntas e transformar perguntas. Então, quando eles trazem assim, Carla, perguntas muito complexas, eles falam, professora, mas e agora? E agora vocês vão sentar em grupo, discutir, e aí sempre aparece alguma coisa diferente. E aí, de quebra, eu pego algumas perguntas e coloco na prova deles, as perguntas criadas por eles, nas provas seguintes, e eles adoram ver as perguntas que eles elaboraram na prova, aparecendo nos Samara, testes. para tudo. Professor, professora, você anotou essa dica de 10 milhões de dólares da Samara que ela acabou de dar? Porque, Samara, essa parte do explorar que você está falando é investigação na veia, né? É o começo de um processo de investigação científica, inclusive, né? De metodologia, de método científico. E o que eu gosto do que você está falando aí, de começar no Google Docs, Samara, primeiro é que fica o registro. Então, mesmo depois, você pode, como você já disse, você, por exemplo, reutiliza na prova. Mas isso pode ser depois, essas questões, você pode utilizar para uma revisão de conteúdo que os alunos, no final da jornada, né, dessa trilha de aprendizagem aí que a gente está propondo, no final dos 5S, quando ele está lá no examinar, ele vai ter que voltar nas perguntas do explorar e aí responder algumas como revisão do conteúdo, porque, na verdade, para isso, para ele interiorizar e para ele realmente apreender aquele conteúdo, ele tem que ver esse conteúdo de diferentes formas. Então, não é uma vez só, ele tem que ser exposto a esse conteúdo por várias formas e de várias vezes, né? Então, o aprendizado, gente, tem muito essa questão da redundância. A gente tem que trazer isso de forma multimodal, e é por isso que as ferramentas ajudam tanto, e as ferramentas Google tem a parte de vídeo, tem a parte de áudio, tem a parte de texto, né? E essa questão da repetição. Então, olha que dica legal foi essa da Samara. Começa com as perguntas e usa elas durante toda a trajetória. Amei, Samara. Vamos para o próximo? E dá para fazer offline também, Carlota, porque você pode mandar as perguntas, o aluno elabora e ele manda para você as novas perguntas que ele elaborou. Então, totalmente flexível aí para o nosso contexto. Totalmente. Bom, bora para o explicar, Carlota. Esse eu amo. A gente já deu uma palhinha lá no começo, né, Samara, dessa parte. E aí... O explicar, Samara, de novo, é o momento, aí sim, professor, professora, é o seu momento. É o seu momento de entrada para ajudar a sistematizar, e hoje a gente tem 1000 formas com as ferramentas Google, né? Então, aqui, muito legal isso, Samara, porque aquela sua ideia inicial na verdade, foi ideia dos alunos, né? De que você grave um vídeo inicial. E pode ser um vídeo que você vai disponibilizar no YouTube já, porque aí você organiza tudo e já fica lá. Quer dizer, o legal também, professor, é que muitas vezes a gente tem um trabalho inicial de gravação, Samara, mas depois isso fica lá. Então, quer dizer, esse trabalho você não vai ter de novo. Já está lá, já está o registro e já está sistematizado. Então, isso facilita muito, né? E eu tenho certeza que você viveu isso agora. Quer dizer, de organizar esse conteúdo de forma digital... Mas agora que está organizado, você pode reutilizar. Então, imagina você ter um banco aí de vídeos seus, que você começa com o seu vídeo, e aí depois você cria uma playlist no YouTube com outros vídeos explicativos sobre o mesmo tema. Mas eu gosto, Samara, de uma outra abordagem que a gente sempre fala aqui, que é aquela de, em vez da gente criar as playlists, a gente pode ter uma playlist inicial como modelo, mas a forma mais legal
é quando a gente estimula, encoraja os alunos a eles criarem as playlists deles, né, Sams? Total, Carlota, total. Essa etapa do explicar, eu gosto muito de estar junto com os alunos, até por costume mesmo do meu ensino tradicional, né? Mas eu posso trabalhar o explicar de outras maneiras. Então, eu sempre brinco com eles o seguinte, que se for para eu explicar o que está no Google, eu não preciso explicar. Eu brinco assim. Porque basta ele fazer uma pesquisa no Google, que ele rapidamente vai achar, inclusive pessoas que explicam aquele assunto melhor do que eu explicaria. Então, que a gente pode trabalhar o explicar de outras maneiras. Uma maneira que eu tenho utilizado aqui é playlist de resolução de exercícios, por exemplo. Então, às vezes o aluno, professora, não consegui fazer a questão número 25, eu mando o link para ele, porque já está gravada, e eu falo, olha, aqui eu fiz a explicação da resolução dessa questão. Então, eu tenho gravado, assim, questões separadas, feito playlists, e é isso que você está falando. Isso não acaba. Então, no ano que vem, quando eu estiver dando aula nesse mesmo material que eu estou dando aula agora, eu vou poder me aproveitar desse material. Então, por mais que ela me traga agora um pouco de custo de tempo, no ano seguinte ela vai me economizar tempo, porque eu vou poder, por exemplo, fazer uma seleção de questão para os alunos e trabalhar num formulário personalizado, né? Quem errar a questão já vai receber o vídeo da correção da questão para poder aprender. Então, a gente tem outras maneiras de explorar aí o tópico explicar, mas você sabe que eu ainda sou aquela que acredito muito na conexão entre o professor e aluno. Eu gosto muito quando a gente está explicando para ele também. É ótimo, e adorei essa sua ideia. E aí, professor, já vai ficar o desafio para você. Acho que o primeiro grande desafio aqui, que é o seguinte, você organizar a sua playlist, as suas playlists no seu canal do YouTube. Todo mundo tem um canal, né? Ai, Carla, como que eu faço? A gente tem o tutorial para você que a gente vai deixar aqui no final, então fica aí, porque você vai ter tutorial de tudo que você precisa do que a gente está falando aqui. Então, o primeiro desafio, anota aí o seu desafio de criar a sua própria playlist, tanto com vídeos seus, então começa, desafie-se, crie um vídeo seu, poste para os seus alunos e veja a reação deles, né? E depois criar também já playlists dos assuntos mais recorrentes que você tem na sua disciplina. Samara, queria puxar o Ed aí para saber o que o pessoal está achando dessas ideias e se eles têm outras ideias para compartilhar, que eu sei que o professor é super criativo. Como é que está aí no estúdio, Ed? Olha, Carla, muitos dos professores estão falando que eles já têm canal no YouTube, né? Olha! O Jamboard eu também não conhecia, mas a Fernando, Olha, o Carlos, a Franciele, a Sônia, a Camila, elas já usam em diversas disciplinas. A Fernanda usa em Química, a Prof. Franciele fala que ela usa o Jamboard como lousa para fazer mapas mentais durante as aulas do Meet. A Sônia disse que usou o Jamboard em língua inglesa no projeto de vida, que falou que é muito bom. A Camila, ela usa na escola Paula Santos, usa em matemática, educação física, e um dos professores ele fez treinamento para todos os professores usando o Jamboard, né? Ai, maravilhoso. Olha só, Ed, primeiro eu ainda quero ver você aí com a hashtag, quero ver você também, hein, Ed? Hashtag Movimento Inova aí, quero uma foto aí, uma selfie aí, vocês mandando pra gente, quero ver nas redes, que depois que a gente acabar aqui, a gente vai querer interagir com vocês. Marca a gente, Amplifica Oficial, isso vai ser ótimo. Ed, olha só, que interessante essa coisa do Jamboard. Eu só quero dar uma dica de 1 milhão, não, essa é de 10 milhões de dólares. É uma dica, Samara, que eu dei outro dia, e mesmo os líderes inovadores do grupo de educadores Google não sabia, e eu quero saber se você também, Samara, já tinha pensado nisso. Para quem está usando o Google Classroom, você sabia, e aí falando de projeto de vida, e aí já fica outro desafio para você, professor, você sabia que se você está usando o Google Classroom e se você usa aquela ferramenta de fazer cópia para cada aluno, enfim, de documentos e tudo mais, Samara, você sabia que você pode ter um Jamboard para cada aluno? Olha, eu sabia, mas é porque eu estou muito envolvida com isso aqui. Então, mas você pode sim, é uma ferramenta que ela é como as outras ferramentas do Google agora, né? O Google Docs, o Google Planilhas, você pode criar uma cópia para cada aluno.
Isso aí, Samara, é uma dica sensacional, principalmente se for projeto de vida, porque o Jamboard personalizado do aluno, quer dizer, cada um ter o seu, e esse a gente ainda não tem vídeo, eu vou ter que gravar e fico devendo para a gente postar aí nas redes. Samara, se cada aluno tem o seu Jamboard, significa o quê? Projeto de vida e portfólio. Olha que interessante aí, fica aí essa super dica para você testar, professor. Vamos lá, Samara? Vamos lá, Carlota. A gente vai agora para a ferramenta Elaborar. Vou compartilhar ela aqui agora. Elaborar, vamos lá. Olha só, e aí a gente acabou de falar de portfólio digital. Depois que você passou pelo momento de engajar, quer dizer, você, o aluno, né, na verdade, você junto com o aluno, passou por esse momento de engajar, explorar, aí você entra com a sistematização, né, no explicar. O elaborar, Samara, é o momento do aluno pegar aquilo que ele está aprendendo e realmente aprofundar, né? E aí a gente traz a ideia aqui de utilizar o Google Sites, né? Ou poderia ser o Jamboard também nessa ideia que a gente deu para você, de cada aluno com o seu Jamboard, e aí realmente conectar as coisas. Então, assim, em leis de Newton, Samara, como que a gente pode aí no Google Sites os alunos montarem uma página com referências sobre leis de Newton, as atividades que eles fizeram relacionadas a isso. O que mais? Me dá aí mais ideias. Não, tem inúmeras formas. Você pode combinar com seus alunos que eles vão fazer um portfólio agora de toda a produção acadêmica que eles fizerem. Como a gente tem muitos alunos que estão no online, eles podem abrir um portfólio pessoal com o nome deles e tudo aquilo que eles produzirem, redação, poemas, atividades que eles tiveram que fazer no Jamboard, usando o Google Maps, ele vai colocando nesse portfólio. E aí, olha que interessante, quando o ano acabar, Carlota, você vai ter ali tudo que o aluno produziu, porque a gente faz muita produção acadêmica na escola, muita, só que ela fica restrita ali ao professor e o aluno, que ele entrega e fica só entre eles dois. E olha que legal o aluno poder olhar para trás e ver tudo que ele produziu, o que ele aprendeu. Então, é uma excelente forma, tá, de trabalhar o Google Sites. É uma ferramenta simples, ela não é para quem é programador, muito pelo contrário, ela é uma ferramenta para quem não entende de programação, e os alunos vão adorar e personalizar, colocar as características dele. Fiquei pensando nisso que você falou do projeto de vida, Carla, pode ter lá, né, uma página sobre o projeto de vida dele, tudo aquilo que ele aprendeu nesse período, e de cada matéria, ele pode separar lá uma página para cada matéria e ir distribuindo tudo que ele aprendeu. Então, eu acho que é uma ótima forma de conectar aprendizados, tudo bem? E mostrar para o aluno que o que ele está aprendendo vai ser importante para ele lá na frente, né? Porque quando você olha para o que você aprendeu, você pensa, poxa, isso aqui, que interessante, eu vou poder usar lá na frente. Então, fica aí a super dica, dá para colocar vídeo, dá para colocar áudio, tudo que tiver dentro do Google Drive, Carla, você vai poder colocar nesse portfólio. Então, olha que legal, professor e professora, vou te dar então 2 dicas para a gente continuar. A primeira delas, em relação ao Google Sites, está aí. A gente sabe que a Seduc São Paulo tem toda essa preocupação com o projeto de vida, já tem um programa, né, de projeto de vida com os alunos. Então, na verdade, se você começar com os alunos com o site, ele vira, na verdade, esse portfólio do projeto de vida dele, que fica para ele, e também você consegue visualizar de uma forma bem tangível esse aprendizado. Então, fica aí essa dica. E uma outra dica, Samara, é o seguinte: como que você faz para ter os sites de cada aluno? Organiza isso no Google Forms. Então, você pede para os alunos te mandarem o link do site que eles criaram, né? E aí você já vai ter uma planilha com todos os links de todos os sites. Ou, Samara, uma outra opção também é a gente ter um único site com cada aluno tendo uma página, tá? Essa é uma outra opção. Vamos lá, Sam? Total. Carlota, eu vou dar só uma opção offline aqui agora, para a gente lembrar também da baixa conectividade. O portfólio do aluno pode ser uma pasta. Uma pasta onde ele organiza tudo aquilo que ele recebeu do professor, com as atividades que ele fez, e você, educador, combina de recolher essa pasta uma vez por mês, para você navegar naquilo que o aluno está fazendo. Fiz por muitos anos,
funciona muito bom. Eu tenho um portfólio guardado até hoje, que alguns alunos me davam, Carla, que eu gostava tanto. Eles, não, prof, ó, e super organizado, aí ensino o aluno a fazer a capa, fazer título, então a gente, né, consegue se organizar aí. Bora para o próximo tópico, examinar. Chegamos lá, Carlota. Chegamos lá e estamos aí, já já vamos ter um desafio para você, olha aí. O examinar, Samara, não tem jeito, a gente ama. Se você ainda não está usando o Google Formulários, é a hora, é testar Google Formulários, porque ele já te dá um diagnóstico completo, tanto em forma de gráfico, quanto também em forma de planilha, né, Samara? Então fica tudo já lá. E se você já usa, aí eu vou te desafiar a fazer. Então tem 2 desafios. Para quem ainda não usa, começar a usar. Então, nível 1 passando para o nível 2. E se você é nível 2, passando ali para o nível 3, Samara, o meu desafio é criar um formulário adaptativo, com vários caminhos para o aluno. Então, se você não sabe como fazer isso também, a gente vai deixar ideias para você de como fazer isso. Então, se você já vou deixar, Carlota, eu vou deixar uma dica também. Usem o Google Formulários para avaliar as produções dos seus alunos. Então, você cria rúbricas, tudo bem? Seleciona lá o que você quer avaliar da atividade, e aí você usa o Google Formulário para examinar uma produção que o aluno fez. Então, por exemplo, Carla, eu pedi para os meus alunos aqui produzirem um meme sobre o conteúdo que a gente estava estudando. Como é que eu avaliei? Não foi 1 por 1. Eu criei um Google Formulários para mim, e conforme eu ia lendo o meme dos alunos, eles me apresentando, eu ia clicando naquilo que correspondia ao que eu precisava, que eu tinha demandado e o que eu não tinha demandado. No final, eu tenho uma planilha e a nota sai automática para os alunos. Maravilhoso, dona Samara. E aí, vamos lá? Então, essa é a última parte da avaliação, que é muito legal, né? E aí, Samara, olha só, é isso. Agora a gente tem que organizar tudo isso. A gente deixa aqui para você, professor, e olha aí, tira uma foto, mostra aí a próxima tela, Samara, qual que é a nossa ideia aí. Olha aí, tudo que a gente falou até aqui dos 5E, junto com as ferramentas do Google for Education, você agora tem um modelinho aí que você vai poder tirar uma foto, desculpa, e você também vai ter isso disponível numa página que a gente criou com todas essas referências de hoje, mas tira uma foto aí, já deixa aí gravado para você isso aqui, porque vai te ajudar muito, Samara, no planejamento, né? Porque a gente tem que também mudar a forma de imaginar esse planejamento de acordo com a ideia de adaptabilidade e onde que o seu aluno está, né? Então fica aí para você. E, Sems, vamos lá? Olha só, a gente vai fazer, a gente tem aqui, e vai ser super rápido, a gente vai fazer um desafio inicial com você, mas a gente já vai te deixar o modelo de 6 desafios para você continuar depois, e depois a gente vai olhar, porque a gente consegue ver o que você está fazendo, né? E a ideia, Samara, é a gente fazer esse desafio aí, o universo do G Suite com a Alice no País dos Desafios mesmo, né? E aí, Samara, já fica também a dica para você, professor, professora, formas de engajamento com seu aluno. Não é chegar e vamos fazer isso hoje. Olha aí, a gente já tem aqui, ó. Vamos lá, eu quero você agora, e vou ver aqui, hein, Samara? Você também vai ver aí, né? Eu quero que você entre aí no bit.ly/desafios SEDUC-SP. Vamos lá, porque eu vou entrar aqui também. E nós vamos entrar no capítulo 1 desse nosso desafio. Então, os outros 5 capítulos ficam por sua conta e eu quero ver você lá. Mas vamos fazer o número 1, Sems? Vamos sim, agora. A galera que está aí no chat, coloca esse link para a gente, porque eu vou tirar a tela. bit.ly/desafios SEDUC-SP. Ou anota aí num papel rapidinho, porque eu vou tirar a tela. Esse link aí, pessoal, vai trazer para você o mundo mágico da Alice. Lá dentro tem 5 atividades e a gente vai fazer uma, tá bom? Carlota, eu vou fechar aqui para abrir enquanto a galera vai entrando. Então vamos lá, que agora a gente quero ver o Ed também lá no estúdio, ó. Quero ver, nós vamos ter 1 minuto para fazer esse desafio
do Google Jamboard. E aí eu vou acessar também, Samara. Você vai clicar no primeiro card lá, que você entrou agora no nosso Google Drive, numa pastinha que a gente criou. Você vai entrar no desafio 1, né? E aí, nesse desafio 1, que eu também vou entrar aqui, deixa eu... Acabei de abrir aqui, ó, a pastinha, espero que todo mundo tenha aberto aí também. Capítulo 1, a gente vai pegar aqui, ó, é a queda do Jamboard, então é o primeiro. E aí, de cara, já vai abrir um Jamboard. Ó, já tem gente lá, Carla. Ó, lá já estão, ó, o pessoal já está tem até 22 mil, já está aqui. Olha, que delícia. Em tempo real, a gente já está fazendo o desafio aí, ó. Então, qual que é o seu desafio do ensino online? Esse é o nosso primeiro, a nossa queda aí no Jamboard. Qual que é o seu desafio no online? Conta aí pra gente, ó, saber, ó, dos seus alunos, que bacana. Olha o Fábio aí com a gente. Tá vendo como o aprendizado aí, Samara, fica real? Então, eu sei que vocês querem brincar, mas olha só, no lado esquerdo aí, ó, da sua tela, a Samara tá mostrando aí, ó, clica aí no post-it, vamos lá, Samara, clica no post-it e aí escreve o seu desafio aí. Qual que é o seu grande desafio aí no ensino remoto? Vamos ver aí. Qual que é a sua... Colocando aqui a minha. Estou colocando aqui, ó. Acabei de colocar. Tem uma galera lá trabalhando, hein, Carla? Já está enchendo aqui. Vencer as tecnologias e instigar os alunos. Olha aí que delícia. Tá vendo, gente, que tá todo mundo aí já trabalhando aqui em tempo real. E você, se escutar a gravação, também vai poder entrar nesse Jamboard e trabalhar. Quando enche um Jamboard, o que a gente faz, Samara? Tem a próxima página aqui já. Já pode ir para a próxima página. Clica a página, isso. Aqui e aí já pode você escrever muda lá também. Olha que legal, ó. Muito legal, Carlota. Muito Vamos lá legal. ver a página inicial, então, só para finalizar aqui. Olha que delícia, Samara. Todo mundo trabalhando lá, olha lá. Falando em engajar os alunos. Olha que legal, ó. Engajar os alunos de física. Ó, Samara, tem colegas seus aqui, ó. Fui eu. Ah, foi você mesmo. Olha só, essa de vencer em segurança, eu só queria dizer o seguinte, a gente tem um lema aqui no Amplifica que é o seguinte, vai com medo mesmo, vai lá e faz com medo mesmo, e chama a turma junto, chama seus colegas educadores, chama aluno e vai dar tudo certo. Olha aí, Samara, muito bom. Vamos voltar aqui então, Samara? Então, ó, o seu desafio número 1, você já venceu, o capítulo 1 da queda no Google Jamboard do Coelho. E aí você tem 5 desafios que a gente vai deixar aqui para você, estão lá disponíveis para você, na nossa pastinha lá do Google Drive, e para você se inspirar também, para começar a engajar os seus alunos, utilizando essa ideia de gamificação. Então, cria uma narrativa e essa ideia. Vai lá. Já vou até dar uma dica aqui, que a galera da produção está me dizendo que está todo mundo pedindo edição nos arquivos. Olha só, vocês vão ter acesso, mas vocês podem fazer a cópia, né, Carla? Cópia! Vocês não vão editar, façam cópia. O pessoal está me dizendo que já está pingando um monte de solicitação para edição. Esses cards que a gente fez para vocês, eles são para vocês fazerem cópia. Vocês podem fazer uma cópia, tá liberada a cópia. Mostra lá, Samara, abre rapidinho, a gente tem aí 1 minutinho para você mostrar isso. Então vamos lá, aqui, ó. Você vem aqui, arquivo. A gente está no card que a gente criou. Quer usar o mesmo card? É só você ir lá em arquivo, fazer uma cópia, tá? Tá aqui, ó. E aí você pode usar, inclusive nas suas aulas, está disponível, esse material é seu, um presente da gente e da equipe do Google for Education para você, educador aqui da Seduc. Samara, estamos chegando aqui na nossa reta final, então 5 desafios para você, além daqueles que eu dei aqui durante o nosso encontro, e a gente quer dizer que tudo que é nosso é de você, né? Esse é o espírito da educação, é assim que a gente vai evoluir. Então, olha só, nessa página, Samara, amplifica.me/educadorsp, você tem uma curadoria de conteúdo para você evoluir nos seus níveis aí de letramento digital e adaptabilidade. E, Samara, lá a gente já colocou esses slides aqui para todo mundo acessar. Então, já está disponível lá no final da página. Então, lá tem tutoriais de tudo que você precisar. E lá no final da página
tem já o link, já tem lá, na verdade, o slide, esse aqui que a gente trouxe hoje, para você compartilhar com seus amigos educadores que não estavam aqui. Samara, exatamente, anota o link, compartilha com os amigos, não é isso? Que bom que a gente realizou aí uma missão e ficam as outras aí para você. A gente queria agradecer muito pelo seu tempo, que é a coisa mais preciosa que a gente tem, e dizer que a gente está disponível para você, sempre nas redes online. A gente também queria agradecer o convite da equipe do Google for Education, né, para estar aqui com vocês. Então, super agradecimento para toda a equipe aí do Centro de Mídias que está trabalhando aí na hashtag Movimento Inova, e dizer que a gente está conectado. Ed, chegamos ao final. Quer dar um tchau para o pessoal? Deixa eu só dar um tchau aqui também para a galera. Quero aqui agradecer você, educador, que não parou de trabalhar um dia. Então, não tem essa história de que nós vamos voltar a trabalhar agora. Nós não paramos de trabalhar Nunca. um dia. Então, eu quero aqui externar o meu agradecimento por você não ter deixado nenhuma criança desse país sem atividades para fazer, sem o seu contato, sem o seu carinho, e eu tenho certeza que nós vamos sair todos muito melhor disso tudo, Carlota. Obrigada, professor, obrigada, professora. Ed, está com você. Ok, obrigado, Carla, obrigado, Samara, muito obrigado, professores aí que participaram. Agradecer também ao professor Juliano, Ricardo e Rita, que lembraram que a gente tem acesso aí com o nosso e-mail institucional, a gente tem acesso a todas as ferramentas de forma gratuita, então é só a gente começar a pôr a mão na massa e usar. Então, obrigado. E até a próxima, a gente tem mais informações durante o dia. Até mais.